Nós vamos começar esse bimestre o estudo da geometria plana. Vamos começar com o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. Para o triângulo ser retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, triângulo retângulo, esse aqui é o ângulo de 90 graus. O lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, que é esse azinho aqui, ó, ele é chamado de hipotenusa. A medida dos outros dois lados, que é a medida B e a medida C, são chamados de catetos. Então, esse aqui é um cateto, esse aqui é o outro cateto, tá? O teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, eu tenho aqui que a hipotenusa é o A, como eu já tinha dito, é o maior lado do triângulo. Ele que está de frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa aqui é o A, os catetos são B e C. Então, o quadrado de A é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho aqui o cateto B, então vai ser B ao quadrado, mais o cateto C, que é C ao quadrado, tá? Então, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a relação do teorema de Pitágoras. É bem simples, não tem nada complicado, tá? Então, vamos resolver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, calcule a medida de x nos triângulos abaixo. Então, eu tenho aqui um triângulo, e esse triângulo, ele é retângulo, aqui o ângulo de 90 graus. Primeira coisa, identificar a hipotenusa neste triângulo. Então, é só você pegar o lado que está de frente ao ângulo de 90. Então, eu tenho aqui, ó, que este x aqui, ele é a hipotenusa. Os catetos são o 3 e o 4. Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Não esquecendo o que o teorema diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, repetindo, x ao quadrado, vamos elevar agora as potências, né? Eu tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho x ao quadrado, agora vamos somar, 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Temos que eliminar o expoente aqui no primeiro membro. Para nós eliminarmos o expoente, aplicar por a operação inversa, que é a raiz, tá? Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, eu tenho que x vai ser... Agora que eu tenho um mais e um menos. Como eu não posso ter medida de lado negativa, eu só vou pegar o lado positivo. Então, só vou pegar a medida positiva e extrair a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, x é 5. Agora, nós vamos passar para a letra B. Na letra B, eu tenho aqui também um triângulo retângulo, tá? Onde o ângulo de 90 graus tá aqui, ó. Aqui o ângulo de 90 graus. Então, primeira coisa, identificar a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, que no caso aqui a medida dele é 10. Então, a hipotenusa mede 10. O 8 é a medida de um cateto. O x agora é a medida de outro cateto, tá? Mas resolve do mesmo jeito, né? Ele quer a medida do cateto, ele já deu a medida da hipotenusa, não tem problema. Vamos aplicar a fórmula, né?
a relação do Teorema de Pitágoras. É o quadrado da hipotenusa, que é 10 ao quadrado, igual ao quadrado de 8, né? 8 ao quadrado, mais o x ao quadrado. Então, agora calcular as potências, né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, mais x ao quadrado. E agora? Agora eu passo 64 para o primeiro membro. Então, vou repetir o 100, mais 64 passa para o primeiro membro, menos 64, igual a x ao quadrado. 100 menos 64 dá 36, que é igual a x ao quadrado. Então, continuando aqui. Vamos trocar a ordem aqui, vamos trocar direto. Trocando direto não precisa fazer a mudança do sinal, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 36, tá? Então, eliminando o expoente aqui, ó, vamos extrair a raiz. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 36. Como não vale a medida negativa, porque é medida de lado, nós vamos pegar somente a medida positiva. Então, eu tenho que x é igual a 6, certo? Então, a medida do nosso cateto é 6, correto? Vamos agora para a letra C, tá? Temos aqui agora outro triângulo, tá? Onde o ângulo de 90 está aqui. Aqui está o ângulo de 90. Primeira coisa, identificar a hipotenusa. Então, o x aqui novamente é a medida da hipotenusa. Tenho agora a medida dos outros catetos. Um cateto é 5, o outro cateto é 12. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o quadrado da hipotenusa, então, é x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 5, então, é 5 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 12. 12 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual 25 mais 144 é 169. E agora, hein, professora? Raiz quadrada de 169. Então, x vai ser, eliminando o expoente aqui, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 169. Então, x vai ser, como eu disse já nos exercícios anteriores, o x é medida de lado, e lado não pode ser negativo. Nós temos que pegar somente a medida positiva. Raiz quadrada de 169. As principais raízes, vocês têm que conhecer a medida delas, que ó, 3 vezes 3, 2, começa com 2, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100,
11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. Né? Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Essas principais, vocês têm que conhecer, que é multiplicar o número por ele mesmo, tá? Não precisa ficar querendo complicar. É só multiplicar o número por ele mesmo que você vai achando, né? Agora, tem algumas que nós vamos ter que fatorar para poder achar a raiz, que são as raízes não exatas, tá? Mas, por enquanto, tá beleza aqui, né? Foi raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 169. Então, vamos agora para a letra D. Letra D, já colocou aqui até o símbolozinho do ângulo de 90, né? Então, nós temos o triângulo, o ângulo de 90 dele está aqui, né? Então, aqui eu tenho, eu não coloquei medida, vou colocar aqui X, vou colocar aqui 12 e aqui eu vou colocar 13, tá? Achar a medida do outro cateto de novo, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, vai ser 13 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu coloquei parênteses aqui, mas não tem necessidade, não. A gente coloca quando é negativo, tá? Mas como a gente está trabalhando com figura geométrica e medida de lado não pode ser negativo, então não tem necessidade, tá? Coloquei o parênteses aqui, ó, mas não tem necessidade, tá? Então, é 13 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, 169. Igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado é 144. Então, vai ficar 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Então, vamos diminuir aqui, né? 169 menos 144. Ó, 9 menos 4, 5. 6 menos 4, 2. 1 vezes 1, 0. Então, deu 25 igual a x ao quadrado. Como eu quero a medida de x, vamos mudar a ordem aqui, ó, sem precisar mudar o sinal. Estamos trocando direto, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 25, né? Eliminando o expoente aqui, vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, x vai ser, repetindo, não pode ter medida negativa, porque é medida de lado, o x é medida de lado, não pode ser negativo. Então, raiz quadrada de 25 é 5. 5 positivo, que não precisa colocar o mais, né? Mas se você colocou, tudo bem, tá? Então, tá aí, né? Exemplos bem simples. Agora, vamos para um segundo exemplo de uma aplicação aqui do teorema de Pitágoras. Este segundo exemplo, ele diz: as dimensões de um retângulo são 8 centímetros e 6 centímetros. Calcule a medida da diagonal do retângulo. O retângulo, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Ó. 4 ângulos de 90 graus. Ele quer que você calcule a medida da diagonal. Diagonal aqui, ó. Essa é a diagonal. Então, nós temos que calcular a medida dela. O retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, se aqui é 8, aqui também é 8. Se aqui é 6, aqui também é 6. Tá? Então, eu vou chamar aqui de x. E agora é só aplicar o teorema de Pitágoras, porque tá aqui o nosso ângulo de 90.
e vamos achar o valor de x que representa a diagonal, certo? Então, vai ser x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. Então, x ao quadrado vai ser 64 mais 36, ou 4 mais 6, 10. Vai 1, 6 vezes 3, 9, 1, 10. Então, 64 mais 36 é 100. Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 100. A diagonal não pode ser negativa, então só pode pegar a positiva. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, x é igual a 10 centímetros, né? Porque a medida da diagonal é dada em centímetros. Então, eu tenho que a medida dessa diagonal é 10 centímetros, ok?